irmãos. Abra suas Bíblias lá em Isaías 57. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor, Isaías 57. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansam no seu leito, os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chaqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Que vos abraçais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Porém que as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas te cairão em sorte, sobre elas também derramas a tua libação, e lhes apresentas ofertas de manjares. Contar-te-me-ia eu com estas coisas? Sobre monte alto e elevado, pois, o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros, dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhe miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplica os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, até a profundeza do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que buscas, por isso não desfaleces. Mas de quem tiveste receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo e isso desde muito tempo e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas os que confiam em mim herdará a terra. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Disse-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, tema: conhecimento gera humildade. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, é com grande alegria que estamos aqui nessa noite, Senhor, para louvar e bendizer aquele que é o Santo. Tu és santo. Tu habita no alto e sublime trono. Ó Pai querido, Pai amado, comparar o homem pecador com um Deus único, invisível, mas real, é comparar algo que não se pode comparar. É incabível. Mas é nessa comparação, ó Pai, que há humildade. Ó Pai querido, Pai amado, nos humilha nessa noite, através do conhecimento de quem Tu és.
Tu és tão grande, tão maravilhoso. Tu és o nosso Pai. Tu és aquele, aleluia, a quem vamos prestar contas. Tu és aquele a quem devemos temer. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque tu és santo. Nós somos pecadores, mas o Senhor se colocou o seu Filho entre nós e o Senhor, para que pelo sangue de Cristo, aleluia, pudéssemos nos achegar, aleluia, a tua presença, sem sermos consumidos. Louvado e engrandecido seja o Deus triuno, aleluia. Louvado e engrandecido seja o Espírito Santo, aleluia, que habita em nós e nos leva a toda a verdade, que nos faz, na contemplação da beleza de Deus, aleluia, nos humilharmos, aleluia, no pó e na cinza, que nos faz, na contemplação do sumo Deus, do supremo, do excelso, daquele que habita no alto e sublime trono, nos colocarmos, aleluia, como servos obedientes e nos curvarmos como filhos obedientes a ti, aleluia, com temor e tremor, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Santo Espírito, mostra-nos, aleluia, a Cristo, lembra-nos a palavra do Senhor, e mais do que isso, nos mostra a obediência de Cristo, aleluia, ao Pai, perfeita, que nós possamos, pelo menos, pegar um pouquinho, ó Pai, dessa obediência, para a honra e glória do teu santo nome, que haja em nós esse desejo do coração, de obedecer a ti, de nos curvarmos diante de ti, para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco nessa noite, Senhor, conforme o Senhor desejar e aplicar a tua palavra no coração de cada um dos que estão aqui dessa noite, começando por mim e para com todos os que vão ouvir o áudio. Ó Pai querido, Pai amado, que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Enche-nos do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Amados irmãos, a maioria de vocês já leram o Antigo Testamento, amém? Eu creio que quase todos. Eu sei de uma irmã que ainda está lendo, amém, o Antigo Testamento, mas os outros eu creio que já leram. Marcos com certeza ainda não, amém? Mas creio que a maioria já leu o Antigo Testamento. Agora, você que leu o Antigo Testamento, você já se perguntou o porquê da nação de Israel? Porque Deus lá no Antigo Testamento escolheu uma nação, amém? Por que a nação de Israel tantas vezes se afastou do seu Deus de maneira incrédula? Né? É uma sequência, né? Deus vai, os tira da terra do Egito, eles se afastam. Deus vai, busca eles de novo, passa um tempo, vem uma nova geração e eles apostam. Então. E assim continua. E é assim durante toda a trajetória de Israel no Antigo Testamento. Deus busca ele, Deus levanta um profeta, Deus levanta um juiz, o salva. Eles durante um tempo caminham na lei de Deus, logo em seguida se afastam de Deus com incredulidade. E olha, irmãos, que quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que a nação de Israel viu milagres incríveis, coisas sobrenaturais que a maioria de nós nunca vai ver, amém? Porque não é o propósito de Deus, amém? Nós não vamos ver o mar se abrir, aquilo ali tipificava Cristo, amém? Nós não vamos ver uma série de milagres que aconteceram no Antigo Testamento, ou o sol parar, porque apontava para Cristo. Mas eles viram. E mesmo assim, salvos pela mão poderosa do Senhor, com braço forte, eles, em muitos períodos da história de Israel, foram incrédulos. Judas trata disso. Abre lá na Epístola de Judas, no verso 5. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas, no verso 5, ele vai tratar disso. Judas, verso 5, ele fala bem assim: quero, pois, lembrai-vos, embora já estáis ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Então Judas aqui faz uma alusão, ou lembra aos seus leitores,
que Deus tirou aquele povo do Egito. Amém? E prometeu a eles o quê? A terra que mana leite e mel, a terra onde peregrinou os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Mas durante esse trajeto até a terra prometida, Canaã, amém? A maioria foi incrédula. E foi o quê? Deus destruiu eles. Destruiu depois os que não creram. Ou seja, a grande maioria que saiu do Egito, não apenas fisicamente, porque esse é o problema. Sair do Egito, todos eles saíram, fisicamente. Mas o problema é que o Egito nunca saiu do coração deles. Esse é o ponto. Eles saíram fisicamente, né? Atravessaram o mar. Mas o Egito nunca saiu do coração deles. 99% não conseguiram entrar na terra prometida. Apenas um pequeno rebanho. Entrou os filhos, né? Mas não entrou os que saíram. Caleb, Isaque não, Josué, né? Caleb, Josué. E só pouquíssimos. Irmãos, quando olhamos para a igreja visível no Brasil, e aí eu estou englobando todo mundo, tá? Estou falando só de reformadores ou disso. Os cristãos, estou englobando todo mundo. Quando nós falamos da igreja visível no Brasil, amém? Não devemos esconder o sol com a peneira, como dizem aí fora. Para qualquer observador sincero que olha para a igreja visível no Brasil, vai ver a mesma coisa. Pessoas que saíram do mundo, amém? Deixaram de ir na balada, deixaram de fazer certas coisas, amém? Fisicamente, eles estão presentes, amém? Vamos simplificar. Fisicamente, eles estão ali. Frequentam a igreja, contribuem, participam da comunidade cristã, mas apenas fisicamente, porque o coração continua no mundo, continua no Egito. Irmãos, poderíamos aqui ficar a noite toda dando diversos exemplos que demonstram isso, mas eu vou citar apenas dois que eu acho que é de fundamental importância. A igreja visível brasileira tem uma total falta de interesse pela Escritura Sagrada. Isso é um exemplo de que o coração continua ainda no mundo. Tanto individualmente, aí cabe a cada um aqui, ou a qualquer um que ouça essa pregação. A pessoa não lê a Bíblia em casa, não tem qualquer interesse em se debruçar sobre a Escritura Sagrada. Né? A Escritura, às vezes, tem 4, 5 Bíblias de várias traduções e nenhuma delas é aberta. Ou então aquela famosa hipocrisia, abre lá no Salmo 91 ou no 23 e deixa aberta lá tomando poeira. Ou seja, uma total falta, mas não só individualmente. Grande parte da igreja visível, estava até conversando com o irmão Leonardo no culto, não se aprofunda na Escritura Sagrada, não ensina todos os desígnios de Deus, porque não interessa. Cada vez a palavra é deixada mais de canto e outros ministérios, nós já pregamos isso, né? Só existe um ministério, né? O ministério da palavra, ou o diaconato, amém? A organização do culto. Mas tudo agora é ministério, né? Cada vez mais o ministério da criança, o ministério das irmãs, o ministério do teatro, o ministério disso, vai tomando conta e a palavra vai ficando cada vez mais reduzida, minguada, e isso demonstra que o coração está no mundo e não em Deus. E a outra grande exemplo é a falta total de interesse pela oração. E aí também cabe a cada um examinar aqui a si mesmo. Pessoas que não oram, passam semanas,
meses sem orar. Pessoas, e eu até fiquei contente essa semana, e irmãos, quando eu falo isso, os irmãos sabem muito bem que eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu sei da dificuldade de trabalho e tudo mais, amém? De distância, né? Tem irmãos aqui que congregam longe. E essa semana até fiquei contente, né? Tive companhia no culto de oração. Mas pode reparar, irmãos, as poucas igrejas que ainda têm culto de oração, e para nossa vergonha nós ficamos um bom tempo sem ter, amém? As poucas igrejas que têm culto de oração, pega aí uma igreja de 1.000 pessoas, quantas vão no culto de oração, irmão? 10%? 20%? Isso demonstra claramente, a não ser um caso especial, está trabalhando ou está enfermo, qualquer coisa, isso demonstra claramente, que o coração ainda está no mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos leve a um verdadeiro arrependimento. Vai lá para o texto de Isaías 57. Texto maravilhoso. Isaías 57. Versículo 1 e 2 diz assim: perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz, descansa no seu leito, os que andam em retidão. Então, Isaías começa falando de algo que às vezes atormenta muitos, né? Até nos Salmos você vê esse tipo de inquietação de alguns salmistas, né? Aquele que anda em retidão, aquele que é justificado, aquele que tem o seu coração em Deus, amém? Muitas vezes padece rapidamente, amém? Morre rápido, enquanto o perverso, enquanto aquele que zomba de Deus e aquele que vive de qualquer maneira, o ímpio, amém, tem seus dias prolongados muitas vezes, amém? Mas Deus aqui começa falando assim, não se preocupe com isso, amém? Porque a gente já aprendeu, irmãos, que Deus não há festa no céu quando o santo morre, né? A gente já aprendeu numa pregação antiga, amém? Né? Ao contrário, Deus se entristece com a morte dos seus santos, amém? Está ali presente, amém? Mas uma coisa é certa, amém? Aquele que andou em retidão com Deus, aquele que foi salvo por graça, amém? Está descansando. Então, irmão, sabe aquela frase que tem no mundo, né? Quando a pessoa morre, geralmente fala o quê? Descansou. Isso só serve para os filhos de Deus. Essa é a grande realidade. Amém? Às vezes a gente se esquece e fala, né? A pessoa pecou, não queria saber de Jesus Cristo. Descansou. Não descansou não. Agora, lindo é que aquele, mesmo ainda, né, vai haver a revelação final dos filhos de Deus, ressuscitaremos com corpos glorificados, mas já há descanso para aqueles que são do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Então, apesar de toda a tristeza que alguém santo, que algum filho de Deus possa trazer e vai trazer quando vier a falecer, no nosso coração nós devemos ter a seguinte pensamento: esse sim descansou. Esse sim está, aleluia, nos braços acolhedores do Pai e já desfruta de bênçãos indizíveis. O verso 3 e 4 fala bem assim. Então ele fala, os santos aqui não se preocupe com eles não, porque deles eu cuido. Então agora Isaías vai se voltar para os perversos. Amém? Você está preocupado com os santos que estão morrendo? Não se preocupe não, porque deles, a paz é deles. Porque eu tenho paz com eles em Cristo. Agora ele se volta para os perversos. E ele fala aqui no 3 e 4. Mas chegai-vos para aqui, vós os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chaqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Então Isaías começa com uma grave acusação contra quem? Contra o povo que viu o braço estendido do Senhor. Amém? Ele começa a acusar aquele povo que viu grandes milagres. Amém? Agindo com poder através
né? Deus agindo com poder através de grandes milagres, de grandes obras a favor deles. Não era algo assim, ó, nós vimos um sobrenatural. Não, era algo a favor deles. Deus livrava, Deus curava, Deus prosperava eles, abençoava, derrotava os seus inimigos. Amém? Eles viram grandes coisas, mas de nada adiantou. O texto fala de que eles chaqueavam, mostravam a língua. Isso acontece muito com crianças, né? É isso que o profeta está falando. Estavam fazendo isso com Deus. Mas geralmente criança faz isso brincando. Mas quando um adulto faz isso, mostra a língua, o que o profeta está querendo dizer aqui? Que eles estavam dizendo para Deus: nós não queremos você para nada serve. É isso que o profeta está falando ali. Eles falam, quando chegava um profeta e falava as coisas de Deus, eles falavam assim, mostravam a língua, mostrando assim, você que nos livrou de tantas coisas, não serve para nós. Para nós, o Senhor não serve. Era isso que estava no coração daqueles homens. Nós não precisamos do Senhor. O Senhor não tem nenhuma utilidade para nós. Essa é a acusação. O povo de Deus que viu grandes milagres estava dizendo na face de Deus: nós não precisamos de você, o Senhor não tem utilidade para nós. Era isso que estava acontecendo no coração da maioria. Aí o verso 5 e o verso 6 fala bem assim: que vos abrasais na concupiscência, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Aqui Isaías já começa a apontar os pecados que levavam, estavam eles sendo entregues por causa dessa não aceitação de Deus, de não querer Deus junto deles, de achar que Deus não era bom para eles. O que começou a acontecer, aqui está falando em outras palavras, de todo tipo de impureza sexual, amém? E de aborto, de sacrifício de crianças. Estavam matando seus filhos, amém? Praticando todo tipo de inconveniência sexual. É o que está relatado aí no verso 5 e verso 6. No 6 fala assim: por entre as pedras lisas dos ribeiros. Olha só, irmãos. Por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação. Lhes apresentas ofertas de manjar. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Ou seja, por terem negado a Deus, por acharem que Deus não era bom para eles, que não era suficiente para eles, por não quer dizer, Deus os entregou à idolatria mais estúpida. Porque, em geral, idolatria, você imagina uma figura, né? Mas eles estavam tão estúpidos na sua perdição que até pedras lisas, que não tinha forma nenhuma, eles estavam adorando. Estou falando, até isso vocês estão fazendo. Não tem figura nenhuma ali, vocês mesmo assim estão derramando a sua libação, estão fazendo sacrifício para pedras lisas. Tamanho era o afastamento deles do Deus vivo, do Deus verdadeiro. O verso 7 fala bem assim: sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes, para oferecer sacrifícios. Irmão, se você é um leitor do Antigo Testamento, se você já leu, você vai ver que esse tipo de linguagem é a linguagem de todo o Antigo Testamento. Quando o povo estava afastado de Deus, eles iam para os altos sacrificar. Essa é a imagem. O povo está afastado de Deus, significa o quê? Eles estavam indo para os montes, para os altos, sacrificar. Quando havia alguma restauração, você vê muito isso nos livros dos reis, né? Crônicas, amém? Quando havia uma restauração, qual era a primeira coisa que os reis mandavam fazer, que o povo fazia? Derruba os altares nos lugares altos, amém? Então aqui Isaías está falando, vocês estão nessa situação de perdição, vocês estão indo para os lugares altos sacrificar. Deus nunca pediu isso. O verso 8 então diz bem assim: detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alagas para os adúlteros, dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação
e lhes mira a nudez. Veja só, de trás da sua porta. É isso que o texto fala? Detrás das portas e das ombreiras, pôs os teus símbolos eróticos. O que Isaías está querendo falar com isso? Os pecados secretos se tornaram comuns. Amém? Não somente os escandalosos, mas eles escondiam seus pecados como se Deus não pudesse ver. Entendeu? Quando eles estavam sozinhos, sem ninguém vendo, aí é que eles cometiam os maiores pecados. Porque eles perderam o temor de Deus, eles não acreditavam que Deus estava vendo. Eles guardavam no íntimo do seu coração pecados ocultos, porque eles não acreditavam que Deus sonda os corações. E cativavam esse pecado dentro do coração e achavam isso normal. Isaías está falando, vocês estão fazendo isso, mas Deus está vendo. Vocês acham que Ele não está, mas Ele está vendo. O verso 9 e o verso 10 fala assim: vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão, achas o que buscas, por isso não desfaleces. Irmãos, preste bem atenção. Quando alguém decide em seu coração o fazer o que é mal diante de Deus, amém? Mesmo dentro da igreja, quando alguém decide fazer o que é mal diante de Deus, é incrível a robustez e a força que há. Já percebeu? Olhe para o ímpio. Eles não medem esforços para fazer o que é mal e perverso diante de Deus. Não medem. Você fica impressionado. Não medem. Eles se esforçam. Até aqueles que se parecem religiosos, né? Você vê o esforço dos TJs para mostrar que Jesus é uma criatura, é impressionante. Você vê o ímpio. O cara passa a noite todinha na bagunça, acorda e vai para a bagunça. É uma robustez. É um empenho. Ó, se esse empenho estivesse no coração daqueles que servem a Deus, hein? Em praticar aquilo que é bom, que é agradável, em fazer as coisas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e traga um verdadeiro arrependimento ao nosso coração. Porque quando estávamos no mundo, éramos ávidos, robustos em fazer todo tipo de pecado. Mas às vezes para fazer a vontade de Deus, a canseira, a enfado, a tristeza. Eles estavam sendo acusados disso. Vocês têm muita robustez para pecar. E pouca vontade para me buscar. Ao contrário, chaqueais, mostrais a língua, mostrando claramente que para vocês eu não sirvo para nada. O verso 11 e o 12 diz bem assim. Amém? Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Enquanto as tuas obras, elas não te aproveitarão. O povo de Deus, a nação escolhida, chegou a um ponto, irmãos, em que o temor de Deus estava tão distante deles, amém? Tão distante deles, que eles sequer conseguiam imaginar temer a Deus. Eles se afastaram tanto de Deus, que sequer eles cogitavam, vamos temer o Senhor. Não havia mais essa cogitação. Amém? Estavam totalmente afastados, totalmente longes. Amém? Acreditando única e exclusivamente na sua própria justiça, nos seus poucos atos de bondade. Amém? Porque eles se achavam bom, e todo pecador se acha bom, não? Deus é que demonstra a nossa transgressão. E Isaías aqui está demonstrando as transgressões dele, mas eles estavam ali sem temor nenhum, tão afastados.
Isso, irmãos, claramente indica a condição da igreja visível brasileira. Amém? Não é verdade? Aonde está o temor das igrejas visíveis brasileiras? Nós tememos mais os juízes dessa terra do que a Deus. Amém? Nós tememos mais um vírus gripal do que a Deus. Nós não tememos. Você olha, a igreja visível é todo tipo de vento de doutrina antibíblica, claramente, mas não há temor. Ninguém pensa assim, calma aí, a Bíblia manda fazer isso? Não manda, mas eu estou sentindo, opa, glória a Deus, falta de temor. Não é verdade? Alguém pega algum lúcido, por graça soberana, fala, mas está errado, a Bíblia não manda fazer assim. Não, mas eu senti, Deus operou, eu recebi a bênção. Então tá bem, glória a Deus. Falta temor na igreja visível brasileira. Nós tememos os homens, nós tememos as leis. Vamos eleger um deputado tal, porque ele vai defender a igreja. Como se a igreja fosse... Amém? Nós devemos votar em pessoas cristãs, mas como se a igreja fosse protegida por leis humanas. Sabiamente, cheia do Espírito Santo, a irmã já leu. Vai ficar pior. Não vai melhorar. Vai ficar pior. Mas nós estamos achando que vamos fazer o paraíso na terra. Falta de temor de Deus. Quando deveríamos estar clamando, arrependei-vos, arrependei, porque o Senhor vai vir e vai piorar a situação. Antes de vir, vai vir a grande apostasia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós não estejamos no meio dessa apostasia, mas estejamos firmes, fiéis ao Senhor. A igreja visível brasileira é uma igreja que não teme ao Deus das Escrituras. Na sua grande maioria. E se esquece do que Salomão, cheio de sabedoria divina, disse. Abre lá em Eclesiastes, capítulo de número 12. A igreja visível brasileira, em sua grande maioria, não teme a Deus. E se esquece daquilo que Salomão, cheio da sabedoria divina, escreveu em Eclesiastes. Capítulo 12, versículo de número 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Se é o dever de todo homem, imagina do povo que se diz filhos de Deus. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não é isso que o profeta Isaías fala? Eu vou proclamar essa justiça que vocês tanto falam aí, e essa justiça de vocês não vai adiantar acabamos de ler lá em Isaías. Eu me salvo, eu consigo. É o que mais tem dentro da igreja visível brasileira. Pessoas que acham que pelo seu livre-arbítrio vão conseguir alcançar o céu, julgando uns aos outros com impiedade, eu sou melhor do que aquele, e se esquecendo da graça de Deus. Isso é zombar de Deus e não temer o Senhor. Que Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós aqui nessa noite e nos leve a um verdadeiro arrependimento. Que o temor do Senhor esteja bem caracterizado em nossos corações. Amém? Preste atenção, irmãos. Só há verdadeira sabedoria quando o temor do Senhor está sobre nós. Amém? Não existe sabedoria quando você não tem temor de Deus. Eu sou muito sábio. É porque você sabe. Porque eu estudei. Não, eu sou muito sábio. Por quê? Porque eu temo a Deus. O temor de Deus é a única prevenção verdadeira contra a maldade pessoal. Sabe aquele pecado que eles escondiam atrás das portas? Amém? Lá no coração. É a falta de temor de Deus que prevalece esse tipo de coisa. Quando nós temos realmente temor de Deus, irmãos, os pecados ocultos vão começando a perder força, porque nós sabemos Deus está olhando e dele ninguém zomba.
Deus está vendo a intenção do meu coração maligno, que eu tenho feito às escondidas que ninguém sabe. É o temor de Deus que aplaca esse tipo de pecado maligno. O temor do Senhor é a única garantia de justiça social. Sabia disso? Irmãos, isso é o que mais acontece em nosso país. Quando os juízes não temem a Deus, a justiça se afrouxa. É o que mais acontece aí. Ou nós achamos que os juízes desse país são tementes a Deus? Ao contrário. São ímpios, legislando em causa própria, a favor de todo tipo de pecado. Quando chegar a pauta de aborto naquele antro de urubus lá do STF, pode ter certeza, irmão, vai aprovar. Porque eles não têm temor de Deus. Pela misericórdia de Deus, entrou um lá que aparentemente tem temor de Deus. Que Deus possa ajudá-lo e realmente ele se mostre alcançado por graça. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia são homens sem temor de Deus nenhum, oprimindo o povo, negando a Deus e aprovando leis que somente beneficiam o pecado e a soberba humana. Então, irmãos, é isso. Sem o temor de Deus não há sabedoria verdadeira. Sem temer a Deus, nós vamos continuar pecando. E sem temor não existe justiça social. Sem temor de Deus. A pergunta que eu faço a vocês hoje, então, é, irmãos, você acredita que deve temer a Deus? E isso é o básico do cristianismo, né? Nós deveríamos acreditar naquilo que a Escritura fala. E a Escritura acabou de falar o quê? Amém? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Você tem ouvido sobre justificação, irmão? Graças a Deus, né? Você tem ouvido sobre eleição? Graças a Deus. Você tem ouvido sobre santidade? Graças a Deus. Você tem ouvido sobre arrependimento? Graças a Deus. Mas qual é a suma de tudo isso? É temer a Deus. É temer ao Senhor. Isso nos leva a um santo temor de Deus, que vai aplacar o mal em nós, que vai nos levar à justiça social, que vai nos tornar sábio. Você acredita que deve temer ao Senhor? Ou melhor, você particularmente, aí é cada um aqui, você particularmente teme a Deus? Realmente tememos a Deus, irmãos? Realmente tememos ao Senhor? Ou somos daqueles crentes que falam assim: eu não sirvo a um Deus que tenha que ser temido? Está cheio, hein? Está cheio. Irmãos, há razões óbvias para que venhamos a temer ao Deus vivo. Óbvias. Mas que o pecado não permite que a gente enxergue. Mas se somos esclarecidos pela graça, há razões óbvias. Como assim, pastor? Nós somos finitos, tratando com aquele que é infinito. Quando você entra em oração, irmão, é você finito, tratando com aquele que é infinito. Somos pecadores, tratando com aquele que é santo. Santo, santo. Como é que não vamos temer? Isso nunca muda, irmãos. É para sempre, nunca vai mudar. É sempre o menor tratando com o que é sublime e excelso maior. Nunca vai mudar. Sempre será assim. É sempre o menor tratando com o maior. É o criado tratando com quem? É o Criador. É o devedor diante do credor. É o dependente diante daquele que tudo provê e é independente. É você que é dependente diante daquele que provê. E ele mesmo independe de qualquer coisa. É o fraco diante daquele que é o todo-poderoso. É o imperfeito diante daquele que é perfeito e se reveste de vestes de justiça. É o imundo diante daquele que é puro. O infrator diante do legislador. Bendito Deus que proferiu Paulo, ou que permitiu Paulo de escrever Romanos 7, 24 e 25, porque senão todos nós estaríamos aqui perdidos.
Paulo fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando nós tratamos com esse Deus santo, nós sendo pecadores, com esse Deus infinito, nós sendo finito, com esse Deus legislador, nós infratores, com esse Deus que tudo provê e nós sendo dependentes. Irmãos, só há uma conclusão que chega, e Paulo chegou a essa conclusão: quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus que entre nós e o Deus Santo há o Filho de Deus que se interpôs com a sua morte sacrificial. Aleluia. Para que nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça em ocasião oportuna, pedindo socorro. Aleluia ao Senhor nosso Pai. Graças a Deus que enviou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus que se colocou, que se doou por nós, porque nos amou. Preste atenção, irmãos. O Deus vivo deve ser temido. Mas infelizmente a maioria da igreja visível no Brasil se utiliza de Cristo para continuar pecando. Esse é o grande mal. Porque nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas uma grande parte se aproveita de Cristo para continuar nas suas práticas pecaminosas. E lava a boca como a prostituta, né? Diz o profeta. Mas nem a prostituta é tão pior como muitos aí. Porque lava a boca, a prostituta lava e fala: não estou fazendo nada. Muitos lavam a boca depois do pecado e falam: não, mas eu sou de Cristo, Ele me salva. Ele conhece meu coração. Não é isso que acontece muitas vezes? Triste a situação de muitos. Que Deus possa trazer arrependimento aos nossos corações. A verdadeira bênção da graça, irmãos, isso a graça faz, é mostrar que não somos dignos de nada. Isso que a graça faz. Que continuamos pecadores e ignorantes em muitos aspectos diante daquele que é a própria sabedoria. A graça nos traz essa realidade e ao mesmo tempo é terrível e maravilhosa. Sem a graça merecemos o inferno, com ela temos Deus e o céu. Irmãos, se isso não gerar temor em nossos corações, o que pode gerar? Vamos lá para o texto de Isaías, versículo 13 e 14. Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Levá-los ao vento, um assopro os arrebatará. A todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo nome. Dir-se-á: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. O que Isaías está fazendo aqui? Um chamado ao arrependimento. Isaías está chamando o povo: arrependam-se. Mas eles não se arrependeram. É você ver a história, né? Porque depois de Isaías veio quem? Jeremias. Mas para o profeta Jeremias, ele prega para um povo totalmente endurecido. Isaías aqui está pregando porque ainda tinha um remanescente, por isso que ele começa a usar. Não se preocupe com quem está morrendo antes, não, porque ele está sendo livrado do mal que vai vir. Qual era o mal? O cativeiro que estava logo à frente. Não se preocupa com os meus, não, porque eu estou elevando eles antes que o mal venha. Então Jeremias prega e ninguém se converte. Isaías prega e alguns se convertem, mas a maioria continua trilhando o seu caminho, o cativeiro está logo à frente. Não adiantou, para poucos adiantou esse chamado ao arrependimento. A pergunta para nós, então, irmãos, é: vamos continuar seguindo o exemplo de Israel? Ou vamos enveredar pelo exemplo deles? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve a um verdadeiro arrependimento. Porque a palavra é pregada dia após dia. E nós devemos temer ao Senhor. Irmãos, eu insisto e rogo a vocês, isso serve para mim, vamos colocar, dispor os nossos corações a buscar ao Deus vivo, nosso Pai, enquanto ainda há tempo. Coloque o seu coração nisso.
Nós colocamos o nosso coração em tantas coisas desse mundo. Coloque o seu coração a buscar a Deus, nosso Pai, enquanto ainda é tempo. Deixemos para trás o que passou e olhemos com sinceridade e amor para o autor e consumador da nossa fé. Se você já faz isso, glória a Deus. Mas aos que ainda não fazem, dedique-se, põe o seu coração, tome uma atitude. É isso que eu estou falando realmente hoje. Busque, se empenhe em buscar o Senhor de todo o seu coração. Segunda Crônicas, capítulo 12, 14. É um exemplo de um homem que não fez isso. Nós devemos pôr todo o nosso coração. Fervorosos, como diz Paulo. Coloque o seu coração. Segunda Crônicas, capítulo de número 12. Versículo de número 14. Aqui está falando de Roboão, filho de Salomão. E aí o escritor de Crônicas, inspirado, fala da seguinte forma no verso 14. Fez ele o que era mal. Você vai falar assim, opa, agora vai vir uma descrição de tudo que ele fez de mal, né? Ele fez isso, detalhadamente. Não, o resumo é bem claro. Fez ele, Roboão, o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Ele não buscou, ele não quis, ele não se dispôs. Então, irmãos, é se dispor. Eu vou ler a Bíblia, me ajuda, Senhor. É se dispor. Não vou passar mais um dia sem orar. É se dispor, é se colocar. Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Eis-me aqui, Senhor. Quero dispor o meu coração para te servir. Porque a tua promessa já foi cumprida. Se o Senhor teve misericórdia de mim, que o Senhor tiraria o meu coração de pedra e me daria um coração de carne e colocaria as suas leis dentro do meu coração. Então está aqui esse coração de carne que o Senhor me deu. Estou disposto a buscar o Senhor. Aleluia! Não é só saber da verdade e da promessa, mas é dispor em cima da bênção do Senhor que Ele já nos deu e buscar o Senhor de todo o coração. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve a ter um coração que o busque com sinceridade. Veja o verso 15, até o verso 21. Volte lá, Isaías. E depois vamos nos firmar apenas no verso 15. Mas vamos ler até o final do capítulo. Aleluia. Como já lemos no início. Verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito enfiaria diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Mas olha como Deus é maravilhoso, hein, irmãos? Rebelde o povo escolheu, seguiu mal. Mas Deus é tão maravilhoso que ele fala assim: tenho visto os teus caminhos maus e os sararei. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Bem-aventurados que choram, diz Jesus, não é? Bem-aventurados que choram. Aleluia. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. E eu sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Veja o verso 15, irmãos. Foque no verso 15. O verso 15 fala bem assim, ó. Porque assim diz o alto, o sublime. O Deus vivo não é apenas alto, mas ele é também o quê?
sublime. E mais, ele é o único que é alto e sublime. Não há outro. Não existe outro. Eu sou o alto e o sublime. Nós não chegamos nem perto disso, né? Nem perto. Depois nós vamos citar ele, mas eu já vou citar agora, depois nós vamos ler na Bíblia. É como disse João Batista, né? Não somos dignos de desatar as suas sandálias. O mais famoso de nós, irmãos, o mais rico, o mais bem-sucedido ser humano da face da terra, amém? Ou desses grandes heróis da fé, amém? Nada significam diante daquele que é alto e sublime. Mais rico, mais poderoso. E nós gostamos tanto de honrar homens, né? Elegeu o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso da terra. É como o salmista diz no Salmo 2, Deus se ri deles. Se ri desses homens. O homem mais poderoso da terra não chega no estrado dos pés do Senhor. Ele é alto, ele é sublime. Homens mundanos, em geral, têm um grande pensamento de si mesmos, né? Eu sou bom, olha o que eu consegui, olha os meus feitos, né? E honram uns aos outros, né? Olha, temos que respeitar aquele homem, olha a sabedoria, olha onde ele alcançou, vamos seguir o exemplo dele, que nós vamos ser ricos também, vamos fazer isso. Esse é o mundo. São loucos. Nada se compara ao Criador dos céus e da terra. Nada. Nenhum homem que isso não possa estar dentro da igreja, mas o triste é que até isso tem entrado no coração de muitos dentro da igreja, né? Nós ainda usamos homens, pastores, políticos, e eles não são nada, porque somente Deus, o nosso Pai, o Deus triuno, é alto e sublime. Quando a igreja se esquece que ele é alto e sublime, a igreja cai em incredulidade, cai em pecado. É inevitável. E ficamos como os mundanos, né? Em uma condição patética, achando que somos alguma coisa. Nós estamos, na sexta-feira a gente pregou em Romanos, e a gente vai citar Romanos, mas Paulo fala assim, não pense de você mais do que convém, tá? Uma igreja soberba é assim. A pessoa se acha, porque eu prego melhor, porque eu falo melhor. E a gente traz para dentro da igreja, não é bateria, né? As pessoas estão preocupadas com isso, né? Olha, está trazendo o mundo, bateria, pastor de barba, não pode. Na verdade é o sentimento, a filosofia, é o pensamento mundano dentro da igreja, se achando superior. E isso é patético. Para uma igreja, se é patético para o mundo e Deus se ri, imagina para uma igreja que se diz de Cristo, que diz que isso aqui, a palavra de Deus é o seu guia. Como podemos achar que somos alguma coisa? Somente Ele é alto e sublime. Mais patético é uma igreja ou pessoas dentro da igreja achando que são alguma coisa superior a outro. Lembre-se sempre, irmãos, nunca se esqueça, sem o Deus vivo, sem o alto e sublime, você não é nada. Nós só somos alguma coisa, ou seja, filhos de Deus, santos. Nós vamos falar de santidade, amém? Santos. Conseguimos alguma coisa porque Ele é alto, sublime e nos sustenta com as suas poderosas mãos. Irmãos, devemos ser humildes diante do nosso Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. Seja humilde. Amém? E eu, sinceramente, eu não acho errado você pedir que Deus o humilhe. Acho que eu já orei aqui, Deus humilha a igreja ou alguma coisa. Eu não acho errado você pedir para que Deus humilhe você. Amém? Porque no final das contas, nós só vamos conseguir alguma coisa se Ele agir em nós. Amém? Jesus mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Mas uma coisa é certa, e nós devemos ser sola Escritura, não é verdade? Que uma coisa é certa, você tem que se humilhar, tem.
Você pode pedir a Deus, Deus, me humilha. Amém? Eu creio que pode. Mas uma coisa é certa, e somos só da Escritura? Somos. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar um mandamento pedindo para que você ore por humildade. Você não encontra isso. Amém? Você encontra, por exemplo, ore pelo Espírito Santo, mas orar por humildade você não vai encontrar. E nenhum homem da Bíblia santo orou pedindo humildade. Você não vai encontrar. Amém? Ao contrário, o que encontramos na Escritura é Deus mandando você ser humilde. Não é que Ele vai fazer você ser humilde. Ele está mandando para aqueles que foram alcançados por graça. Seja humilde. É um mandamento, é uma ordem que você deve o quê? Cumprir. Seja humilde. Você foi alcançado por graça? Seja humilde. Por quê? Porque é mandamento do Senhor. Um texto famoso sobre isso está lá em 1 Pedro, capítulo de número 5. Vamos ler. Talvez um mais famoso. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, é um mandamento. Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, daquele que é o Todo-Poderoso. Então, uma pergunta surge para nós. Calma aí, se Deus está mandando a gente ser humilde, amém? E é um mandamento, como alguém pode se humilhar? Irmão, acho que já contei aqui, não é? Acho que já, mas vou contar mais uma vez. Eu esqueci o nome dela, mas era uma senhora que trabalhava conosco quando eu trabalhava ali no centro da cidade, muitos anos atrás. Ela frequentava a Universal do Reino de Deus, aquela sinagoga de Satanás. E surgiu esse assunto de se humilhar. E o pastor dela ensinou que para se humilhar diante de Deus era para orar no banheiro com a cabeça enfiada dentro do vaso. Absurdo. É isso que estou ensinando aí para as pessoas. Quer se humilhar, ora com a cabeça enfiada dentro do vaso. Isso não é evangelho. Esse homem maligno que mandou ela fazer isso. Isabel, o nome dessa senhora. Está viva ainda, de vez em quando eu encontro com ela. Não é isso. O que é então se humilhar, pastor? É fazer uma dessas maluquices? Não. O próprio versículo 15, que nós estamos aí em foco agora, vai dar bem a resposta para nós. O que o versículo fala? O alto sublime. Abre lá em Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas. A resposta está aí nos nossos próprios olhos. Já foi dita por Deus na leitura do verso 15. Lucas capítulo 3, 16. Lucas 3, 16. Veja só o que João Batista fala. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora você vai falar assim, quem era João Batista? Né? Quem era João Batista? Você vai falar, é um pobre coitado. Não, é o que a Bíblia fala, não é? A Bíblia não fala de João Batista que ele era um pobre coitado. Não é verdade? Quem era João Batista? O próprio Cristo responde, né? Vai um pouquinho mais para frente aí, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 28. Jesus falando, fala bem assim, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Falando de João Batista. Então João Batista não era um qualquer um, hein? Pelo desígnio de Deus, pelo decreto de Deus, João, dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Por quê? Porque João era o precursor. Amém? Ele veio preparar o caminho do Senhor para Israel. Amém? E João, amém? Sabia quem ele era. Logo, irmãos, humildade não é vergonha. Está entendendo? Temos que parar com certas... Lá na sexta-feira a gente já falou, não sei quem ouviu o áudio, amém? Mas né, humildade não é se vitimizar. As pessoas se confundem muito, se humilhar, é se vitimizar. Não, humildade não é vergonha, não é fingimento,
Não é parecer que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, vou ficar aqui no cantinho. Isso não é ser humilde. Amém? Não vou fazer nada na igreja porque eu sou humilde. Não, isso não é humildade, isso é hipocrisia. Humildade não tem nada a ver com isso, porque João sabia quem ele era. João tinha consciência de quem ele era. Vamos ver? Evangelho de João, capítulo de número 1. João Batista sabia muito bem quem ele era. Amém? Ele tinha consciência de que ele tinha sido chamado por Deus para ser o precursor do Messias. Amém? Para endireitar os caminhos. João capítulo 1, versículo de número 21. Evangelho de João. Então lhe perguntaram, quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a teu respeito? Que dizes de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista sabia a quem ele servia e sabia quem ele era. Ele era o precursor, o que prepararia o caminho do Senhor para a chegada do Messias, do Cristo. Ele sabia. João sabia muito bem quem ele era. Então, como João poderia se humilhar, você vai falar assim, né? Imagine, eu provavelmente, se Deus falasse, você é o caminho, do jeito que eu sou, eu ia falar, ixi, agora que eu vou. Né? Mas João se humilhou. Ele sabia quem ele era. E como é que ele se humilhou? Ele olhou para ele e para o batismo dele, batismo na água para a remissão dos pecados, e comparou com o Messias e com o batismo que ele faria. E quando ele fez essa comparação, ele falou, eu não sou nada e o meu batismo não é nada, comparado com ele e com o batismo dele. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu fui enviado por Deus para preparar o caminho dele, mas ele, quando vier, eu não sou nada. Que ele cresça e eu diminua, porque eu sou pequeno mesmo. Ele é grande. Ele é grande. Está entendendo o que João Batista fez aqui? Ele se comparou com Deus. Ele se comparou com Cristo. Logo, irmão, você quer cumprir o mandamento que Pedro fala lá? Humilhar-vos perante a poderosa mão do Senhor. Você quer cumprir? Você quer ser uma pessoa humilde? Então, irmãos, se humilhar diante de Deus é se comparar continuamente durante toda a sua caminhada aqui nesse mundo. O que somos como pessoa com o que Ele é. Amém? E aí você vai ser humilde. Compare durante toda a sua caminhada quem eu sou, as minhas realizações, e olhe para a realização de Deus. E você vai ser humilde. Se a graça te alcançou, você vai ser humilde. Você vai falar, eu não sou nada. O que eu consegui, os meus feitos dentro da igreja não significam nada diante da obra magnífica, diante da pessoa que é Deus, que é Cristo, que é o Senhor. Aleluia. É isso que leva à humildade, é isso que faz com que nós cumpramos o mandamento. Humilhai-vos. Humilhai-vos significa se comparar com Deus e ver a nossa pequenez. Aí sim você está se humilhando. É colocar Deus na posição que Ele é. Por isso que a igreja hoje em dia é soberba, porque ela rebaixa Deus ao nível do homem. E aí, como vai ser humilde? Não tem como. Se você rebaixa Deus ao nível seu, amém? Como você vai ser humilde? Mas ele não pode ser rebaixado, ele é rebaixado no seu coração perverso, ou no coração perverso desses que rebaixam ele, porque ele continua sendo o quê? O alto e o sublime, e isso nunca mudará. Para aquele que é alcançado por graça, quando ele faz essa comparação, ele se humilha, ele fala, oh meu Deus, eu não sou nada. Ajudai-me. Não somos nada comparado com Cristo e com a sua obra. Não importa quanto Deus já tenha usado você, irmãos. Ele pode usar. E quantas coisas gloriosas você já fez por Ele, como João Batista fez.
Você nunca será alto e sublime. Nunca, esqueça. Nunca. Nunca. Não pense de você mais do que é devido. Nós sabemos muito bem que somos o quê? Filhos de Deus. A menina dos olhos do Senhor. Sabemos que sobre nós não há mais ira, mais paciência. Mas Ele continua sendo alto e sublime. Nós não somos nada comparado com Ele. Isso é se humilhar. Alguém só se humilha de verdade, considerando os fatos sobre Ele e em propriedade e relação com os fatos maiores de quem Deus é. Vou repetir. Alguém só se humilha de verdade, considerando os fatos sobre quem Ele é em apropriação ou em relação com os fatos maiores de quem Deus é. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, veja, graça. Graça que veio da onde? Daquele que é alto, que é sublime. Diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Volte lá para o verso 15, irmãos. Ele é alto e sublime. Mas o verso 15 vai falar mais algumas verdades para nós. Eu espero que os irmãos estejam acompanhando o raciocínio. Que os irmãos possam estar entendendo. O verso 15 fala bem assim. Amém? Ele fala que esse alto e sublime, ele habita a eternidade. Amém? O que habita a eternidade. O Salmo 90, vai lá no Salmo 90. O Salmo 90 fala bem assim. Olha que coisa linda. Verso 1 e 2. Salmo 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Essa contemplação, irmãos, da eternidade de Deus é o considerar que somos apenas como o quê? Neblina. Se compare com a eternidade de Deus. É isso, quer se humilhar? Compare-se. Ele é eterno. Nós somos o quê? Neblina. Ah, mas a pessoa tem 80 anos, muito tempo de vida, que maravilha, não é? Algum servo de Deus, né? Muita sabedoria, crescendo em santidade, que exemplo. Realmente. Né? O que nós estamos aprendendo lá em Romanos? Devemos ter o nosso irmão sempre em maior honra do que nós, isso é se humilhar. Amém? Mas quando compara esse irmão com Deus, 100 anos, 130 anos, Deus é o quê? De eternidade a eternidade. Que coisa maravilhosa. É essa contemplação da eternidade de Deus, é o considerar que somos apenas como neblina, que logo se dissipa, que nos humilha de verdade. O verso 15 ainda fala o quê? Que esse que vive de eternidade a eternidade, que é alto e sublime, ele tem como nome santo. Ele é o santo. Que coisa maravilhosa. A Escritura Sagrada afirma, sem santificação ninguém verá o Senhor, não é? Isso é uma verdade para nós. Mas uma coisa também é certa. Por mais que o alcancemos e crescemos em santidade, em nossa vida de retidão e piedade, por causa do sangue de Cristo derramado por nós na cruz, por mais que nós crescemos em santificação, por mais que sejamos santos, no final da nossa caminhada, crescendo em santidade por causa do amor de Cristo por nós, nós ainda no final seremos o quê? Pecadores. Justificados, mas pecadores. E Ele sempre será o quê? O santo. Por isso que o arminianismo, o livre-arbítrio é tão maligno. Porque são pessoas querendo se santificar a tal ponto de terem acesso diante
pelas obras. Eu sou bom, eu consigo. Não, ele conseguiu. Eu vou aqui por gratidão, porque eu temo me santificar, mas no final eu só vou entrar lá por causa da graça dele, porque se não fosse a graça dele, se não fosse a justiça de Cristo, eu seria consumido, porque ele é o único santo de verdade. Até os anjos diante dele são como palha de fogo. Não há perfeição em anjos, até mesmo nos eleitos comparado com ele. Os serafins diante dele tampam os olhos, porque não podem olhar para a santidade, porque o que eles clamam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Serafins, os mais próximos, seres mais próximos de Deus, não conseguem olhar, porque são criatura, não são perfeitos. Só estão ali porque Deus os sustém. Nós só estaremos na presença de Deus porque Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar e porque Ele nos sustentará por toda a eternidade. E aí o verso 15 vai terminar dizendo que esse que é o alto, sublime, que habita a eternidade e que tem como nome santo, porque Ele é o único santo, Ele habita. Eu habito. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque só tem 2 lugares onde Deus habita. É isso que o texto fala. Volte lá. Não é isso? Isaías 57. Só existem 2 lugares onde Deus habita. Amém? Mas ele fala assim, ó, meu nome é santo, habito no alto e santo lugar. Ele habita no alto e santo lugar. Mas ele também habita com o quê? Com o contrito e o abatido de espírito. Então só há 2 lugares onde Deus habita. No alto e sublime lugar. E também com o contrito e abatido. Esta é uma verdade que a igreja visível brasileira se esqueceu. Totalmente. Deus não habita com aquele que contribui. Preste atenção no que eu vou falar. Deus não habita porque você contribui, porque você dá dízimo. Deus não habita com aquele que vem à frente após um apelo. Deus não habita com quem vem à frente por causa de um apelo. Deus não habita com alguém apenas por ele ser batizado. Né? Não habita com alguém. É importante, mas Deus não habita. Eu sou batizado, Deus habita comigo. Não, Deus não habita. A Bíblia não fala isso. Amém? Deus habita apenas em 2 lugares. Num alto e sublime lugar. E com o contrito e abatido de espírito. Eu já falei isso numa pregação de Romanos. A igreja visível brasileira, ela quer avivamento, não é? Queremos avivamento, queremos a presença de Deus. Mas Deus nunca vai estar presente, nunca vai habitar em uma igreja orgulhosa. Não existe. Deus não habita. Deus não habita. Aí você vai falar assim, mas pastor, calma aí. Se eu ainda tenho pecado de orgulho na minha vida, mas eu já fui alcançado por graça, o Espírito não me selou? Deus não habita em mim? Irmãos, quando eu estou falando desse habitar aqui, é Deus se mostrar. Está entendendo? Por isso que Deus fala, arrependei-vos, se humilhe, não seja orgulhoso. Porque se você continuar caminhando nisso, como que Deus vai agir na sua vida? Se entregue de todo o coração, se humilhe diante de Deus. Porque se a graça te alcançou, o Espírito Santo está aí, já te selou, você é tempo do Espírito Santo, mas ele não está agindo, ele está triste, porque você continua na soberba e no orgulho. Busque a Deus de todo o coração, se humilhe, compare-se com Deus, e você vai ver o quanto pequeno você é. Contrite o seu coração, contrição, não há salvação sem contrição, sem buscar a Deus, porque senão ele não habita, ele não vai agir. Ele está falando, eu ajo na vida daquele que se humilha, daquele que
fica contrito de coração diante de mim. E eu encerro com Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. Evangelho de Mateus capítulo de número 5. Então, irmãos, quando alguém perguntar para você, onde está seu Deus? Você fala, está no céu e no coração de quem está contrito e abatido de espírito. Você pode falar isso, tá? Porque é bonito, né? Os ímpios gostam de falar, né? Quando acontece algum mal, onde está o Deus de vocês? Aí os crentes falam corretamente, né? Deus continua sentado no seu trono, governando todo. Mas você pode falar também, ele continua governando e ele habita no coração do contrito e do abatido daqueles que são dele. Que glorificam a ele até mesmo nas tragédias, que exaltam a ele porque é alto, sublime, ele governa tudo e não tem que dar satisfação a ninguém, mas salva e se apega e está junto com aquele que é do seu povo. Aleluia, esse é o nosso Deus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3. Bem-aventurado, feliz, salvo, santo. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando eu olho para Deus, irmãos, e me comparo com Ele que é alto e sublime, me quebranto e fico contrito de coração, Deus então habita em mim, ou seja, se faz presente e reina sobre a minha vida, para a honra e glória dele. Eu quero que Deus reine em meu coração. Se humilhe. Comece a se comparar com Deus. Medite nessas coisas. E o se humilhar virá com você, ao seu coração. E Deus virá, habitará, ou seja, vai agir grandemente na sua vida. Coloque-se de pé, vamos orar.